a questão. Agora, inclusive lá, né? Mas para todos os países do mundo, a igreja, ela tem isso, ela estudou isso desde 1847, 48, ela definiu essa questão de pôr do sol, né? Que o sábado é, de fato, de pôr do sol a pôr do sol. E essa variável apenas nos países nórdicos, né? Os países da Europa, né? Que é para lá, para o Polo Norte, para o outro polo aqui, nós não temos essa dificuldade, tá bom? Então, era só isso. Então, vamos lá, meus queridos. Obrigado, pastor. Então, só para dizer, Noruega, lá para cima, lá realmente tem esse problema, desculpa lhe cortar, mas eu tenho um amigo meu que morava lá, na Islândia, e realmente tinha dias lá que não tinha noite, né? Então, realmente, o pôr do sol tinha que ser diferenciado lá. Então, não é aqui na Inglaterra. Não se preocupa não, queridos, tá bom? Aqui é normal o pôr do sol. Não, mesmo lá, eles têm um horário de pôr do sol. Aí eu me lembro de um dia que a gente fez o culto de pôr do sol, era mais ou menos 20 horas, né? Lá em Gotemburgo, acho que foi Gotemburgo. E aí o dia ainda se espichou, eu vim para bordo, né? E aí eu tinha que fazer uma manobra no convés do navio naquele dia, e era 1h30 para 2h da manhã, e eu estava no convés do navio, e eu levei um baita de um susto, quando o sol apareceu, enorme, vermelho, em plena 2h da manhã. Então, lá nesse caso, eles não acompanham, né, o ocaso do Sol, quando o Sol some, desaparece, porque o Sol faz uma espécie de tangente, né? Aqui no Equador, né? No Equador, lá em Macapá, nós temos, né, a faixa da linha do Equador. Lá em Macapá, o dia é igual à noite, 12 horas de dia e 12 horas de noite, porque lá fica bem o perímetro zero, né, da faixa do Equador, assim como aí na Inglaterra fica o Greenwich, né, para outra medida de latitude, aqui é a medida de longitude, mas isso aí é assunto de navegadores, tá bom? Mas muito bem, espero que isso aí tenha ficado claro, e dizer que a igreja, ela orienta, né, os seus membros em todos os países do mundo quando deve ser o seu horário de pôr do sol, né? Nós estamos aqui quase ao pôr do sol, né? São 16 e alguma coisa, né? Então, daqui a pouquinho, o nosso sol está se pondo aqui um pouco mais cedo, antes das 18 horas. Muito bom. Nós temos hoje um assunto que, para mim, é a minha vida. Eu vivo e respiro pequenos grupos. Eu falei para vocês que eu ainda estava na Marinha, navegando, quando li esse livro, Atos dos Apóstolos, e aqui eu descobri como vivia a igreja aqui no livro Atos dos Apóstolos, como a igreja apostólica, né, nas páginas da Bíblia, nós vimos que a igreja ela se reunia no templo e nas casas, né? E depois eu vim, então, para cursar teologia, e eu me apaixonei por esse tema. E eu acho que desde 1989, eu procuro pessoas para orar. Eu vou começar hoje com um poema meu, é desse livro aqui. É um livro chamado Maresia. Maresia tem poemas de 40 anos, desde o meu tempo de marinheiro, né? Então, eu tenho um poema que eu vou começar com esse poema. Eu não vou ler todo, mas pelo menos um pedacinho. Chama-se Caçador. Sou caçador e ando à caça de gente para caçar comigo. Sou caçador de gente que pensa, de gente que ama, de gente bacana. Sou caçador de gente que, como eu, caça gente como eu. Sou caçador de mim, de ti, de todos os que querem caçar o amor, a ternura, a bondade, que foram escondidos pelos brotões da maldade. Nesse mundo tão ocupado, tão parado, tão apressado, caço pessoas que saibam ouvir mais do que falar, compreender mais do que serem compreendidas, amar mais do que serem amadas. Sou caçador. Este mundo cheio de gente vazia, nesse mundo vazio de gente cheia de amor,
caço porque preciso encontrar gente que, como eu, cace gente como eu. No mundo de tanta gente, deve haver gente que, como eu, cace gente como eu. Sou caçador, porque não encontro o que caço, armadilha, gatilho e laço, e não procuro mais acho. São riscos de caçador. E por aí vai. O que está escrito atrás desse poema é aquela história dramática que eu coloquei, que fui fazer um pequeno grupo e eu não consegui pessoas para fazer pequeno grupo, e ainda hoje eu caço gente para orar. E às vezes tenho sucesso e às vezes não. Então, vocês querem organizar-se em grupos pequenos, né? Bom, nós temos um PowerPoint. Eu não sei se pode ser disponibilizado, pastor Fabrício, PowerPoint? Pode? Então, tá bom. Então, para ficar um pouco mais organizado, tá? Eu vou fazer uma apresentação de como se implanta pequenos grupos nas igrejas, tá? É uma apresentação padrão, mas para a implantação em cada igreja, a gente tem uma espécie de adaptação, porque as igrejas são diferentes, têm personalidades diferentes. Então, uma igreja de Oxford, por exemplo, não é a mesma igreja de Londres, eles têm características diferentes. Uma igreja de ingleses não é a mesma coisa que igreja de brasileiros. Então, você tem uma espécie de genérico, né, de uma apresentação genérica, e depois a gente trabalha no particular. Porém, desse genérico que eu vou apresentar, existem alguns princípios, estes não mudam. O modelo de pequeno grupo que trabalho, baseado na Bíblia, no Espírito e Profecia, não é um encontro sazonal, não é um encontro eventual, não é um encontro social, não é um encontro eventual, é um preparo de verdade para receber a chuva serôdia. Por isso nós começamos sempre estudando esse livro chamado Preparo para a Chuva Serôdia, que estamos estudando, fazendo um estudo aleatório desse livro aí das igrejas aí da Inglaterra, tá bom? Então vamos lá, pastor Fabrício, você tem aí, põe na tela, né, para que a gente possa utilizar e as pessoas possam ir nos acompanhando. Já vai entrar já, pastor. Isso, ok. Quando estiver pronto, pode entrar aí, nós vamos aqui conversando, tá? Ok? Já está indo? Quase está. Então, assim, esse material que estou apresentando, ele foi muito testado, né? Ele é objetivo de uma tese, ele é objetivo de muitos estudos, de muitas adaptações, né? Então, é um material que começou a ser preparado há mais de 30 anos, né? E a gente foi adaptando e tal. A igreja no Brasil, ela teve um grande momento dos pequenos grupos, ali nos anos 2000 até 2010, 2012, 2014, talvez até um pouco mais. Em alguns lugares continua muito bem, em outros eles perderam a mão, e eu sei por quê. E é por isso que quando a gente vai começar pequenos grupos com uma igreja, eu tomo todos os cuidados, porque começar é fácil, mas manter não é tão simples assim, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dando toque aqui, Fabrício, e você vai passando. Aqui está, pequenos grupos e tal, vamos adiante. Terceira geração, por quê? Porque essa é o terceiro modelo que nós trabalhamos com pequenos grupos. Tivemos o primeiro, bem no início lá, depois o segundo e depois o terceiro. Fabrício, se for muito pesado esse artigo, a gente pode usar o Word, tá bom? Veja aí se ele pode passar, e senão a gente... Eu acho que sim, é o Davidson, o ancião aqui, que tá bom. na Ok. mídia, pastor. Então, Davidson, eu vou dando toque aqui, tá? Bom, como reavivar a sua igreja? Não é um sonho? Eu penso que é um sonho. Todo mundo quer a sua igreja reavivada, né? Eu vejo aqui a Rosângela, o esforço que ela tem. Tem uma outra moça aí
não sei se é da Inglaterra, ela é de Angola, faz um grande esforço para reavivar a sua igreja, né? Então, vou mostrar aqui como as minhas igrejas foram reavivadas. Eu falei, no encontro passado, que as minhas igrejas eram reavivadas. Como é que eu fazia isso? É a pergunta. Então, eu vou mostrar para vocês, né, de forma um pouco genérica, como a minha igreja é reavivada. Crescimento com reavivamento. Minhas igrejas cresceram, pode passar. Isso, obrigado. Nós temos que fazer uma preparação. Aqui no passado, o que eles faziam? Eles chegavam na igreja e diziam, olha, pessoal, chegava alguém da associação e tal, e fazia uma festa, chamava todo mundo, a igreja enchia, hoje nós vamos começar os nossos pequenos grupos. Aí dividia a igreja em pequenos grupos e começavam. E aí, meus amigos, foi complicado, porque de uma por uma, elas foram voltando ao seu lugarzinho, né? Próximo slide, por favor. O que nós temos que fazer antes de começar os pequenos grupos? Eu vou falando, você vai passando aí. Como é o nome da pessoa? Davis? Davidson. Davis, então, Davis, tá. Eu vou falando, você vai passando aí, tá bom? Primeiro, o que eu tenho que fazer? Organizar a igreja, tá? O que significa organizar a igreja? Organizar as suas estruturas. Está funcionando bem o culto de domingo? Está funcionando bem o culto de quarta-feira? Está funcionando bem a escola sabatina? Está funcionando bem os cultos? São as estruturas da igreja, né? Então, nós precisamos saber disso. Tá? Segundo, elevar seu nível espiritual através de orações, sermões e vigílias. Como é que se eleva o nível espiritual da igreja? Tratando-a com os seus itens de espiritualidade. Ellen White vai dizer, no site Escolhidos, página 121, que só se pode esperar um reavivamento e resposta à oração. Então, sua igreja tá fortalecida, o seu culto de oração? Quase que não. É quase que não. Não conheço, mas é quase que não. Quase todas as igrejas estão com seus cultos de oração decaídos. Leonard Ravenhill, que é o inglês que eu costumo mencioná-lo, né? O livro dele não está aqui. Eu tenho uma paixão por Leonard Ravenhill, ele morreu aí nos anos 1990, por aí. Ele não foi famoso como John Wesley, mas, nossa, ele era preciso. Então, ele disse que o tamanho de uma igreja grande, não é medida pelo seu número de membros, mas pelo seu número de membros que frequenta a reunião de oração. Então, nós precisamos de um despertar para os nossos cultos de oração. Sermões voltados para o Espírito Santo e vigílias, né? Nós fizemos uma vigília aí, não é, Rosângela? Você participou de uma vigília, foi uma vigília maravilhosa, uma vigília para as mulheres, mas não é proibido homem entrar, não era um clube da Luluzinha. Nós vamos fazer outra, eu acho que é 26 ou 16 de julho, estou convidando vocês, vamos fazer vigílias, vamos orar. Tá? Terceiro item aí, por favor. Gerar expectativas saudáveis, é o que nós estamos fazendo aqui, é o que o pastor está fazendo. Nós estamos começando a gerar expectativa. Olha, tem algo que vai acontecer, né? Tem até uma música aqui no Brasil, né? Diz que algo vai acontecer, né? Então, algo vai acontecer. Então, criar expectativas saudáveis, ao invés de dizer, a igreja está ruim, porque essa igreja... Não, vamos falar de coisas boas, poderosas, né? Seguinte aí, Davis, vamos lá. Criar o clima, tá? Criar o clima, gerar expectativa. Vamos adiante. Eu vou apressar, senão nosso tempo aqui não vai dar, nós já estamos aqui 33 minutos, e, enfim, reavivar a igreja. Vamos lá para o próximo, rapidamente. Você pode ir deixando aí já na agulha, quando eu for terminando, e vou comentando, você já vai passando para outro, a gente não perder tempo. Bom, o texto é esse. Atos 1:8. Eu oro a Deus, e eu tenho falado para os pastores, quando tenho oportunidade. Amigos, esse é o texto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse texto antecede Apocalipse 14, 6-12. Sim, sim. Esse texto antecede Apocalipse 10. Sim, com certeza. Então, por quê? Porque esse texto é que vai nos preparar para Apocalipse 14. Tá? É que vai nos preparar para Apocalipse 10, Apocalipse 14 e, claro, Apocalipse 21 e 22.
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como aqui em Gero Coelho, como em Londres, como em Oxford, como é o nome da outra igreja, pastor, outra cidade? Swindon e Wembley Park. Swindon e Wembley Park. Wembley Park fica em Londres, pastor. Wembley Park, então tá bom. Então, Londres. Muito bem, vamos adiante aí. Próximo, aleluia, é isso aí. Não sei quem, é Ilka, é isso aí, Ilka. Obrigado, Ilka. Vamos vibrar. Eu sou vibrador, cara. Eu não caibo na tela, sabe? Você vê, ó, eu espalho. Então, para você organizar os pequenos grupos, você tem algumas fases, né? Primeira fase, olha só. O que disse Jesus, né? Jerusalém, depois Judeia, Samaria e os confins da terra. Primeira fase, Jerusalém. O que é Jerusalém? Que você vai terminar? Os afastados. Trazer de volta os afastados, os familiares, os iniciados para Jerusalém. São esses com quem nós vamos trabalhar. Primeira fase, nós trabalhamos em Jerusalém. Presta atenção nisso aí, grave isso aí. O primeiro momento de pequenos grupos que nós trabalhamos é Jerusalém. Por quê? Porque Jesus disse que é para ficar em Jerusalém. Tá? Depois ele falou, segunda fase, Judeia. Que é Judeia? Aí são os amigos, vizinhos, colegas, interessados, perceberam? Primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, o mundo. Nós temos duas mensagens. A Igreja Adventista tem duas mensagens. Uma mensagem para dentro da igreja, que se chama reavivamento, nós estamos fazendo aqui, e outra mensagem para fora da igreja, que somente os reavivados, os que têm o Espírito Santo, vão pregar, e essa mensagem se chama evangelismo. Início progressivo, como é que nós vamos começar? Então, primeiro, escolher bem a primeira igreja. Pastor Fabrício, você está chamando as 3 igrejas, você tem 3, nós aqui às vezes temos 10, 12, 14, 16, eu cheguei a cuidar de 16 igrejas, tá? Então, às vezes a gente tem que selecionar. Mas aqui você está investindo nas 3 igrejas, né? Vamos ver como essas 3 igrejas vão se sair. Escolher bem a primeira igreja. Nem sempre a maior igreja é a melhor opção. Vamos adiante? É isso. Toca o dedo aí, beleza. Participação de toda a igreja. Ó, aí vem uma coisa que a igreja aqui no Brasil cometeu uma gafe em relação aos pequenos grupos. Presta atenção, raciocina comigo. Se você, pastor Fabrício, você quer reavivar, digamos, a igreja de Wembley Park, aí o que você vai fazer? Você vai dizer para essa igreja assim, irmãos, quem quiser ser reavivado, vem participar conosco deste programa. Quem não quiser, não precisa vir. É assim que você vai fazer? É claro que não. Você quer reavivar toda a igreja. E todos os membros da igreja têm o direito de receber a oportunidade do reavivamento. Por isso que o reavivamento começa para toda a igreja. Se alguns quiserem sair, podem sair. Ninguém vai ficar acorrentado, mas precisam saber, todos os membros da igreja precisam saber que nós estamos iniciando um reavivamento cujo desfecho será a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles precisam saber disso, né? Na igreja, eu sei, eu lido ainda com a igreja todo tempo, muito tempo. Tem muita gente morta espiritualmente dentro da igreja que não vai reagir, mas a grande maioria vai reagir, tá? Então, o início é festivo, todos os membros nos pequenos grupos e todos os pequenos grupos começando juntos. Fica tranquilo, nós vamos dar os passos para isso aí. Ok. Então, como é que você vai fazer? Se tivesse um quadro aqui, o que eu ia fazer? Eu ia fazer aqui um grande círculo, ia colocar umas cruzinhas em todo o quadro, que significam as casas. Eu ia fazer aqui uma espécie de igreja, tá? Uma igreja rodeada de casas, muitas casas. Essas casas são as casas onde moram os membros. Aí, o que eu ia fazer?
eu ia fazer um círculo em torno dessas casas. 4, 5 casas, 4, 5 casas, 4, 5 casas, 4, 5 casas, uma seta para lá, porque tem gente que vai morar lá, né? Lá do outro lado e tal, mas todos estarão envolvidos neste grupo, tá? Todos os membros da igreja estarão listados nos grupos, ninguém fora. Pode ser que tenha algum esquecimento e tal, é bom dizer, olha, se você esqueceu, olha aqui a lista de grupos, dos grupos, se você não está aqui, dê uma olhada, nos desculpe, mas nos procure o pastor, procure o ancião, procure o líder lá da sua região, que é o que nós vamos fazer aqui, tá? Bom, no caso de grupos de jovens, poderá ser maior do que 12 pessoas, mas aí tem que ter uma técnica especial para a gente tratar aí com os jovens. Vamos adiante, nós estamos falando da organização. O dia do encontro é semanal, tá? Porque Deus organizou o tempo, olha só, com o sol e com a lua, tá? Então, a lua, são 4 luas no mês, né? Eu já falei isso eu falei isso no Pentecostes 31, sobre o tempo, né? Então, nós temos o nosso ciclo de vida, ele é diário, para não ficar muito pequeno, ele é semanal e ele é mensal. Nós não temos um ciclo de 15 dias e nem de 21 dias. Tá? Nós temos um ciclo diário, semanal e mensal. Por isso que Deus colocou um sábado ao final de cada semana, né? Nós não temos sábado de 15 em 15 dias ou de 10 em 10 dias. As reuniões de 10 em 10 dias, nós não temos um padrão na nossa mente. Nós não temos um frame em nossa mente para nós nos organizarmos, tá? Então, nós naturalmente nos organizamos assim. Por isso que os nossos encontros são semanais. E é por isso que os pequenos grupos eles devem ser semanais. Pequenos grupos que são quinzenais não funcionam, é melhor fazer mensal. Tá? Muito bem. O dia do encontro, que é semanal, ele é escolhido pelos membros. Tá? Que dia nós vamos escolher? Nós podemos escolher sábado à tarde, nós podemos escolher sexta-noite. Não é o pastor ou a comissão que define, tá? O grupo é que vai dizer, olha, o melhor dia para nós é este, tá? E o local também, local, frequência e horário, o local também ele é escolhido pelos membros do grupo. Os membros do grupo é que vão dizer qual é o local. Aí o local é geralmente o lar de alguém, a casa de alguém. Este é o modelo apostólico de igreja e é o modelo da igreja remanescente nos últimos dias, nas casas. Então, eu não sei como é aí, porque as casas podem ser diferentes, não é? Às vezes, tem diversa situação. Você, para escolher uma casa, você precisa ver se todos os membros da casa são adventistas, se há algum membro da casa que não quer que seja. Tem uma série de questões, desses pormenores, que depois a gente pode ver, tá? Estou falando mais aqui a situação genérica, né? Então, o membro será incentivado a reservar aquele dia de culto, tal qual o culto sabático, né? Então, vai reservar aquele dia e o programa deve ser de 1 hora, tá? Não deve passar de 1h15. E aí vem o encontro de líderes com o pastor. Esse é um encontro de manutenção. Isso pode ser um encontro semanal, pode ser um encontro... O pastor tem, digamos, 3 igrejas, ele pode marcar com esse sábado aqui, no outro sábado com a outra igreja, assim. Então, finda sendo um encontro aí de 21 dias, mas é um encontro sabático, tá? E na ausência do pastor, um ancião coordenador. Nós estamos falando aqui, eu deveria ter dito isso quando falei de chamar todo mundo para o pequeno grupo,
Existem igrejas com pequeno grupo, segura isso aí. Existem igrejas com pequeno grupo e existem igrejas em pequeno grupo. Qual é a diferença? A diferença é que nós temos aqui a igreja de Oxford. Ela tem um pequeno grupo aqui, ela tem 2, ela tem 3, eles funcionam, tá? Ok, dando um exemplo, tá, Rosângela? Tá? Dando um exemplo. Isso é uma igreja com pequenos grupos. E o que é uma igreja em pequenos grupos? A nossa igreja aqui funciona em pequenos grupos. Todos os membros estão em pequenos grupos. Tem um resíduo e tal, que não participa, mas tem outros que não são nem da igreja, mas que também participam. Então, essa é uma igreja em pequenos grupos, tá? Essa é a diferença. Vamos adiante? Se tiver aí alguma dúvida, pastor, e já quiser aí perguntar e tal, estou à disposição, tá bom? Para não ficar dúvida, e aí não, tá? Você põe aí no chat, você faz a sua pergunta no chat, o pastor dá um stop aí, e a gente conversa, tá? Aqui não é um currículo, eu não tenho que dar o conteúdo, tá? Eu não estou sendo cobrado por vencer um conteúdo, não. Você quem diz aí como a gente tem que avançar aí, tá bom? Sem nenhum problema. Convívio social, porque é importante. Mais do que nunca, nós precisamos de convívio social. Vocês sabem agora não é mais segredo para ninguém, essa pandemia nos ensinou que o isolamento social nos levou a muitas doenças e problemas. Por isso que surgiram os grandes, a proliferação de grupos e movimentos pela internet. Era uma maneira de se chegar até uma pessoa que estava ali, isolada, doente, e não podia mesmo sair para lugar nenhum. Então, nós aprendemos que precisamos de convívio social. O convívio social via internet não substitui o convívio social pessoal, tá? Assim como na família. Imagine uma família online. A mãe e o marido, querido, tudo bem? Como é que você está aí? Tudo bom? Tá. Faz 3 meses que você não vem, mas não tem problema, a gente se fala todo dia aqui pela internet, né? Tem isso? Não tem, né? Um exemplo aí de pais e filhos. Família online, né? Estou aqui dando um exemplo aqui para a gente perceber que precisa do convívio social. Família online. Querida, cadê os meninos? Estão ali, aquele está ali naquele aparelho, aquele está no outro aparelho, quer falar com ele, vai lá no aparelho, tá, tudo bem. Como é que vocês estão aí, filhos? Não, está tudo bem. Não é assim. A família precisa do convívio pessoal. A igreja precisa do convívio pessoal. É verdade que a igreja templo, a igreja edifício, como nós temos hoje, não foi uma ideia apostólica, nem foi uma ideia muito do cristianismo, as igrejas templo. Mas a gente precisa se encontrar. E agora nós estamos voltando ao passado. Como a igreja iniciou, a igreja apostólica, e agora nós estamos nos organizando nas casas, porque a igreja apostólica funcionava no templo e nas casas, depois eles foram expulsos dos templos, do templo, e passaram então a se juntar na sinagoga e nas casas, eles foram expulsos das sinagogas, e aí somente nas casas. Foi somente no início do 4º século que igreja, edifício, passou a ser construída. Experiências anteriores ocorreram, mas somente a partir do 4º século que a igreja passou a ser um edifício. Igreja não era edifício, igreja era um agrupamento de pessoas em missão. As pessoas sentem necessidade de conversar, passeio, recreação, pode ser feito um grande encontro, e aí cada um vai descobrindo o seu jeito de levar adiante o seu pequeno grupo. Vamos adiante? Rapidamente? Isso, programa sugestivo, pode passar isso aí, depois nós vamos ver isso aí, mas recepção, confraternização, louvor, testemunho, oração, estudo da Bíblia e despedida, tá?
Em alguns lugares, eles disseram que os pequenos grupos são desanimados. Eu tenho uma coisa muito forte para dizer sobre pequenos grupos desanimados. Aí isso a gente vai falar isso depois. Vamos adiante aí, Davidson, manda a brasa aí, mais um próximo, Operação Resgate. Vamos ver. Vamos aqui recapitular para ver se a coisa está realmente entrando. Vamos recapitular até aqui. Nós vamos organizar uma igreja em pequenos grupos. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Motivar a igreja, criar o clima, dizer que nós vamos organizar a igreja em função de um reavivamento. Reavivamento não é online. A gente pode se ajudar online, mas o reavivamento profetizado, isso às vezes surpreende quando eu falo, mas o reavivamento profetizado, ele é pessoal. Quando a gente estava no meio, no olho do furacão da profecia, eu falei, alguns disseram, a gente está indo e está tendo muitas... Olha, o nosso culto de quarta-feira tinha 20 pessoas, agora online ele tem 60 pessoas. Calma, não é assim não, tá? Vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Então, presencial. Então, nós vamos organizar, nós motivamos a igreja, e agora nós vamos o quê? Pastor Fabrício e pastor Ivo, e demais anciãos, não sei se tem ancião líder de igreja aí. Aqui está a igreja, tá? Aqui tem um quadro, imagina comigo aqui um quadro. Aqui moram os irmãos, da cidade, digamos, de Londres, e talvez até more muito longe da igreja e tal, mas você, onde estiver, porque aqui nós temos um outro fenômeno, que é a igreja no sítio, a igreja na roça, tá? É outro fenômeno, mas aí a gente inclui essa pessoa, tá? Todos eles. Grupos aqui, famílias, tá? Famílias, 3 famílias, dão 12 pessoas, então a gente faz 3 casas aqui. Daqui mais 4 ou 5, aí você divide isso aqui. Agora, o pulo do gato, que as pessoas diziam, qual é o pulo do gato dos pequenos grupos? Então, o pulo do gato é o seguinte, isso pode não ser possível, mas eu estou falando do ideal, o mais próximo possível. Você pegou um grupo aqui, tem aqui 3, 4 casas. Estão aqui, 3, 4 casas. Isso. Tem 3, 4 casas aqui, tá? Aí você fez um círculo aqui. O líder é alguém dessas 3, 4 casas. Não deve se pegar alguém daqui, um ancião, um diácono, para ser líder aqui. Não. Esse diácono, onde é que ele mora? Aqui? Então, aqui tem as suas casas, aqui, ele vai ser líder aqui. Ainda que tenha 2 líderes, ótimo, é melhor ter 2 do que não ter nenhum. E aqui você vai ver quem está em melhores condições. Então, você pega um líder daqui, 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 e assim toda a igreja está organizada em grupos pequenos. Isso é o pulo do gato dos pequenos grupos. Muitos não fizeram dessa forma, não deu certo, tá? E por isso nós estamos recomendando. Se não for possível, ok. Mas aquilo que não é possível, é preciso ser impossível, porque nem tudo que a gente diz que não é possível é impossível mesmo, tá bom? Entendido isso aqui? Beleza, ó, qualquer coisa, pergunta, vão me colocando aqui. Obrigado aí, pastor Ivo, pela força. Tá, muito bem. Quando você for, olha, outra coisa, quando você for organizar os pequenos grupos, você percebeu que eu não falei aqui em visitas ou membros não adventistas? Perceberam isso? Por quê?
porque primeiro Jerusalém. Lembra que eu falei lá atrás? Primeiro, deixa eu olhar meu tempo aqui, porque eu tenho outra live daqui a 6 minutos. Primeiro, Jerusalém, tá? Primeiro nós vamos atender a igreja, depois que nós vamos convidar as pessoas que são esses interessados. Então, hoje eu vou parar aqui, porque é bastante conteúdo, tá bom? Para você pensar, refletir. No próximo encontro, a gente vai fazer uma recapitulação, tá bom? E se você, não falei no início, se você, o pastor Fabrício pode disponibilizar esse material, não tem problema nenhum, e esse material, ele provavelmente está no site pequenosgrupos.com.br, pequenosgrupos.com.br, tá? Este é o nosso site, aí ele está, e esse nosso site, eu quero só dizer modestamente que ele é apenas o primeiro site de small groups do mundo, tá bom? O primeiro site de pequenos grupos do mundo, antes de Ralph Neighbor, antes de Joel Comiskey, antes e por aí, né? Esse é o primeiro site de pequenos grupos do mundo, tá bom? Muito bem. Pastor Fabrício, estou à disposição para a gente, em seguida, fazer oração e a gente concluir, tá bom? Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que o senhor tem que sair em menos de 5 minutos aqui, mas eu quero, mais uma vez, agradecer imensamente o senhor. Como vocês viram, né, na realidade, é um processo, não é simplesmente um negócio chegar ali e pá, é step by step, como diz os ingleses, mas eu, em particular, pastor, sem demagogia, eu achei muito bacana essa sua segunda aula, que já nos deu um panorama muito mais, assim, abrangente a respeito do pequeno grupo na prática, entende? A questão da divisão ali, o mapeamento que o senhor colocou ali e tal. Então, pastor, muito obrigado. Nós vamos estar marcando as próximas aulas aí na sequência, vamos estar divulgando e vamos estar motivando a igreja para que, né, nós possamos aí, muito em breve, pastor, já estar começando os pequenos grupos, e tenho certeza, o pastor, já vou adiantar aqui, o pastor falou que vai se disponibilizar para estar trabalhando conosco aqui. Olha que privilégio, pastor. Foi isso que nós tínhamos falado, né? Que o pastor está disponível aí, mesmo na sua agenda super corrida, que ele, né, atende o mundo inteiro aí com lives aí e tal, mas ele, em especial aqui para as nossas igrejas da Inglaterra, ele disse, não, eu vou adotar vocês aí e vou estar ajudando vocês. Então, muito obrigado mais uma vez, pastor. Eu gostaria Deus que o senhor abençoe. Encerra. Pastor, o senhor encerra com oração para nós, daí nós já vamos encerrar. Aí. A Ilka gostou do poema, viu, Ilka? É isso aí, viu? É um lindo poema, viu? Depois eu mando alguns poemas aí para vocês, né? É minha paixão. Eu sou embriagado por poemas, né? Sou poeta. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por ter, mais uma vez, encontrado com esses bons irmãos. Pai, eles querem o Espírito Santo, eles querem o reavivamento. Por isso, Senhor Deus, o reavivamento não é fortuito como a chuva que cai. Nós precisamos nos preparar. Por isso, abençoa, Senhor Deus, a revelação da Tua palavra. E abençoa, Senhor Deus, estes bons irmãos e pastores para que tenham gosto, vontade, disciplina para se aplicar e desenvolver a sua igreja em busca do reavivamento e da reforma, da chuva serôdia e então o preparo para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos por uma boa semana, que todos tenham final de um sábado muito abençoado, Pai, e que esse sábado possa trazer para cada um deles as bênçãos que eles aspiram, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, mais uma vez, obrigado, agradecemos. Obrigado, queridos, Deus abençoe. Vamos trocar de sala aqui, fiquem com Jesus, tá bom? Um abraço, pastor. Deus abençoe. Obrigado, hein? Queridos, mais uma vez agradeço a presença de todos aqui. Vocês viram que essa segunda aula foi muito interessante, eu acho que deu para aprender muita coisa aí, ou relembrar, né, de muita coisa aí que nós fizemos aí. Eu sei que muitos de vocês já participaram de pequenos grupos, eu particularmente também participei, e
a minha humilde visão aqui é: pequenos grupos funciona sim, certo? Eu tenho certeza absoluta que no final dos tempos, a maneira com que nós vamos nos reunir vai ser em pequenos grupos, as igrejas vão ser fechadas, e nós temos que realmente trabalhar nisso. Eu garanto para vocês que é muito mais fácil convidar um amigo, né, para vir para nossa casa do que às vezes até para ir para a igreja. E como o pastor falou, começando ali em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Estamos aí 1 minuto para nós encerrarmos a nossa reunião de hoje. Mais uma vez agradeço a todos que se disponibilizaram a estar aqui. Pena que, na realidade, muitos não puderam estar, né? Mas eu tenho certeza aí que vamos estar aí providenciando uma maneira de essa mensagem chegar a todos, e eu tenho certeza que muito, muito em breve nós já vamos estar aí na sequência dos passos aí, já montando os pequenos grupos, mapeando, vendo quem vai ser os líderes, certo? Então veja bem, só para resumir aqui, 9 horas vamos encerrar, mas assim, então os próximos passos, vai ter as próximas aulas, mas nós já vamos começar aí com os líderes da igreja, líderes do ministério pessoal, mapear, né, as casas, saber quem vai ser ali o anfitrião, que vai fornecer a casa para o pequeno grupo, já começar a dividir, e vamos estar trabalhando nesse aspecto aí. Muito obrigado a todos, grande abraço. Gostaria de... O Borges quer falar alguma coisa, querido? Ou só se despedir? Só se despedir, então tá bom. Vamos só fazer mais uma pequena oração aí. Eu creio que, na verdade, só para conferir aqui, o pôr do sol já está quase. Então eu gostaria de mais uma vez aqui, só ver que horas que é o pôr do sol aqui, para ter certeza, mas só para a gente já fazer uma oração pelo só um pouquinho, já estou vendo aqui o horário do pôr do sol. 9h24, são 9 horas e 1 minuto, ainda tem alguns minutinhos, mas eu vou orar em especial agora pelo sábado. Querido Deus e Pai, obrigado por esse encontro que tivemos, obrigado porque o Espírito Santo usou mais uma vez aqui o pastor Moura, e nós queremos, Senhor, pedir que esse mesmo Espírito possa nos motivar, nos capacitar para fazermos os nossos pequenos grupos. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção, e que o Senhor possa já preparar as pessoas que vão ser os anfitriões, os lares que vão sediar os pequenos grupos, as pessoas que irão participar, e principalmente as visitas, os amigos não adventistas que irão estar sendo convidados. Que o Espírito Santo possa já estar indo à frente e já preparando esses corações para estarem conosco. Obrigado mais uma vez pela semana que está terminando em poucos minutos, e que o Senhor possa nos dar um abençoado sábado amanhã. Fique conosco, abençoe a cada um dos membros que estão aqui presentes, dá-nos um abençoado sábado na sua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, grande abraço. Um abraço a todos. Deus abençoe. Mais uma vez, muito, muito obrigado pela presença de todos aí. Possamos ter um abençoadíssimo sábado na presença de Deus. Obrigado a Davidson, principalmente, aí, que nos ajudou na mídia, está nos ajudando, Rosângela também, e a todos vocês que participaram conosco aí. Mais uma vez, parabéns, Rosângela, feliz aniversário, Deus abençoe muito você e esse teu dia e muitos anos de vida. Um abraço a todos, Deus abençoe.
e orar. Se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. No nome de Jesus.